Trabalho de conclusão de curso. Grupo AquaBoost. Injeção de água em motores a combustão interna sobrealimentados. Os motores de combustão interna equipam a maioria dos automóveis. A indústria está sempre otimizando seus propulsores a fim de obter a máxima eficiência, conciliando potência com economia de combustível, emitindo a menor quantidade de gases poluentes possível. Visando inteirar-se deste segmento automotivo, o sistema escolhido para estudo foi o motor de combustão interna com ignição por centelha, sobrealimentado por turbocompressor e trabalhando no ciclo Otto. A escolha se deu devido ao fato de tais motores possuírem um rendimento global baixo, onde pouca energia é convertida em trabalho útil. Um dos diversos fatores que causam essa baixa eficiência é o rendimento térmico. Embora o rendimento volumétrico dos motores sobrealimentados seja maior que em um motor comum, as montadoras encontram limitações nos projetos de seus motores, quanto a ganho de potência e ao nível de emissões dentro do estipulado pela lei. Um dos limites encontrados durante o projeto de um motor sobrealimentado é a alta temperatura dentro da câmara de combustão. Esta pode ocasionar anomalias no sistema como a detonação, limitação da pressão em que o turbocompressor pode trabalhar, além de uma maior emissão de gases poluentes. Diante de tal característica, traçamos a seguinte meta: diminuir a temperatura da câmara de combustão. Atualmente, existem alternativas sendo estudadas e algumas já são utilizadas para a redução da temperatura ou amenizar o efeito deste problema. Através de uma matriz de decisão, foram comparadas algumas soluções e pôde-se concluir que a injeção de água, utilizada em conjunto com o intercooler, proveu maior ganho. O uso de injeção de água em motores começou ainda na Segunda Guerra Mundial. Alguns caças da época utilizavam a injeção para ter um aumento momentâneo de potência e performance. Desta maneira, podiam decolar em pistas de menor extensão, ou mesmo ter um melhor desempenho em manobras durante combate. Atualmente, a BMW tem utilizado um sistema de injeção de água em alguns de seus carros madrinha, utilizados em competições. Em 2016, a BMW anunciou o início da utilização desse sistema em carros de rua, no modelo M4 GTS, onde, segundo a montadora, foi possível obter um incremento de potência de 69 cavalos. Como objetivo do projeto, após estudo da bibliografia relacionada, estabeleceu-se como meta reduzir a temperatura da câmara de combustão em 30 Kelvin e, com isso, observar alterações nas seguintes características: aumento de potência, redução de emissão de gases poluentes, redução de consumo de combustível e prevenção de anomalias de combustão. Tem-se como propósito desse projeto a injeção de água no coletor do sistema de admissão, em conjunto com o sistema de intercooler. A injeção de água tem como objetivo tornar o processo de combustão mais eficiente, reduzindo a temperatura do ar de admissão e da câmara de combustão, evitando assim um fenômeno de detonação. A injeção de água reduz a temperatura do ar, tornando-o mais denso e aumentando a sua concentração dentro da câmara de combustão, além de disponibilizar uma maior quantidade de oxigênio para a queima. A fim de desenvolver a base do projeto, foram utilizadas algumas ferramentas, como o processo de engenharia reversa, estudo de boundary diagram, P-diagram e análise de módulos de falha. Tais ferramentas possibilitaram entender melhor o funcionamento, estrutura e dimensão do projeto. O sistema de injeção de água é composto por reservatório de água, bomba elétrica, filtro de água, galeria de distribuição, válvulas injetoras, módulo de controle e sensor de nível. Para estudo do sistema, foi usado como base as características do motor PSA THP 1.6. Trata-se de um motor com injeção direta de combustível turboalimentado utilizado em veículos comercializados no Brasil. Para simular os efeitos da injeção de água neste motor, foi utilizado o software AVL Boost. Pelo software, configurou-se o sistema utilizando parâmetros reais do motor. A curva de torque fornecida pelo fabricante possibilitou comparar o funcionamento real com o simulado, a fim de obter-se resultados confiáveis. Para estabelecer a quantidade de água a ser injetada, iniciou-se a simulação com base em artigos e papers publicados. A diminuição de temperatura na câmara de combustão é diretamente proporcional à quantidade de água injetada. Entretanto, pôde-se observar também um aumento na emissão de óxido de carbono. Para equilibrar os ganhos providos pelo sistema com o aumento de emissões, estabeleceu-se a proporção de 12% de água injetada em relação à quantidade de combustível. Como resultado, obteve-se uma diminuição de 26,4 Kelvin em média, bastante próximo dos 30 Kelvin estipulados como meta.
Embora uma diminuição de 26 Kelvin pareça pouco diante dos 2.715 Kelvin que a temperatura na câmara pode chegar, os benefícios que a injeção de água traz ao sistema quando comparado com o motor original são expressivos. Pôde-se observar na simulação ganho de 7 Nm de torque e um ganho de 3 kW de potência, equivalente a cerca de 4,1 cavalos. A respeito da emissão de gases, embora tenha ocorrido um leve aumento na emissão de monóxido de carbono, houve uma redução na emissão de óxido nitroso, gás nocivo à saúde que contribui com o efeito estufa, e também redução na emissão de dióxido de carbono. Nós, integrantes do Grupo Aquaboost, gostaríamos de agradecer a sua atenção e convidá-los para a Feira Expo MacOut dia 8 de junho, a partir das 18 horas, onde nosso projeto será exposto e estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado.